texto foi escrito por John Richard, um escritor de um livro, O Pecado de Não Orar. E no início do culto eu falei sobre um e-book que eu vou distribuir para quem quiser depois. E eu transcrevo o que esse grande pregador que nasceu no século passado, ele escreveu a respeito da falta de oração. Ele disse o seguinte: não orar é um pecado horrível. Faz parte do desprezo da alma perdida pela pessoa de Cristo. É o mesmo que a apostasia no Filho de Deus. Não orar é mais uma forma de exprimir a incredulidade. É também a mãe companheira de todo vil pecado. Quando, tanto como o bar é pai da embriaguez e a lascívia a mãe do adultério. Não duvido que não orar é em si mesmo pior que o assassinato, o adultério e a blasfêmia. É mais fundamental, pois revela mais claramente o coração. De fato, enquanto o adultério, o assassinato e a blasfêmia podem apanhar desprevenido uma pessoa obcecada pela mente carnal, não orar é o próprio coração dessa mente. Indecisão, falta de sabedoria e de direção são causas por não orar. Quantas vezes tenho errado, tenho faltado com os meus deveres e tem me faltado poder e alegria. Tudo isso por causa do pecado de não orar. Analisando tudo isso, podemos afirmar mais uma vez que não orar é um pecado horrível. E este é também o mal das igrejas, falta da verdadeira oração. O mesmo pecado é o mal dos ministros do Senhor. O mal da congregação é ainda esse altissonante pecado de não orar. O nosso Deus tem o remédio para todo pecado, para todo fracasso e falta de recursos. Basta orarmos o suficiente e de maneira efetiva. É pecado quando oramos e pedimos erradamente para consumir em nossa luxúria aquilo que Deus nos deu. Também é pecado orar sem fé. E é uma grande lástima quando a vida errada no lar, os males não corrigidos, a dureza do coração, a rebeldia, a falta de amor pela Bíblia ou algum amor secreto impedem as nossas orações. Porém, o maior pecado é não orar. O nosso maior problema e talvez o nosso maior pecado não é que oramos mal, e sim porque não oramos. Devemos pedir a Deus que, de modo direto, como quando uma mulher vai fazer compras, ou como um motorista pede gasolina ou óleo em algum posto, ou mesmo como um menino que pede pão, a oração ela deve ser definida, direta. Vai certamente conseguir uma resposta de Deus, mas infelizmente esse tipo de oração não é experimentado nem conhecido por muitos crentes. O não orar traz como resultado toda a falta de fruto, poder e gozo na vida do cristão. Os discípulos rogaram a Jesus, dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Não disseram: Senhor, ensina-nos como orar. Simplesmente disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E aí conclui o escritor dizendo: a minha oração é que o povo de Deus abandone o pecado de não orar e comece já a prática da oração. Senhor, ensina-nos a orar. Sou aqui como uma poesia, não é verdade? Mas aqui está, irmãos, uma grande realidade entre nós. Nós até temos vontade de fazer a diferença no mundo. Nós até temos a vontade de fazer com que o Moarama seja diferente. Nossa cidade está cheia de drogados. Nossas cadeias estão cheias de criminosos. Eu visito a cadeia vez ou outra e tem homens e mulheres aprisionados. Nossos bairros estão contaminados por toda sorte de mal. E Deus colocou nessa cidade uma igreja. Uma igreja com várias denominações. Assembleia de Deus, Ministério Coffer, que é a nossa. A sua igreja, não sei qual. Deus é amor, Deus é verdade, Cristo para o Brasil. Deus colocou na nossa cidade um monte de igreja.
Contudo, o mal prevalece. Contudo, a gente vê crianças sofrendo. Contudo, a gente vê homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus nas ruas. Os hospitais estão cheios de enfermos que não são curados, que morrem. As cadeias estão repletas de pessoas problemáticas. Homens batem nas suas mulheres. Homens traem as suas esposas. As esposas traem os seus maridos. As nossas escolas estão contaminadas com o pecado. E por quê? E eu vou dizer uma coisa para vocês, para vergonha minha, para vergonha nossa, da igreja. Porque nós, a igreja, não estamos fazendo o nosso papel direito. Porque nós não oramos. Porque nós desistimos muito facilmente. John Calvino chegou numa cidade, o que ele viu foi pobreza. Só pobreza. Sabe por quê? Porque os homens não trabalhavam. Os homens eram lascivos e bêbados. Ele conta em um livro, ele diz que conforme ele andava pelas ruas, ele encontrava homens caídos na calçada, em pleno sol quente do meio-dia. Centenas, dezenas de homens caídos na calçada bêbados. Meninos na rua mendigando, mulheres passando fome, e homens nas tabernas bebendo ou então se prostituindo em pleno sol quente. E Calvino começou a pregar o evangelho. E sabe o que aconteceu? Em poucos anos, aquela cidade se converteu. A história da cidade mudou, porque ele fez o papel dele certo. Um outro missionário foi enviado para a Índia, e ele mudou a cultura da Índia. Entre tantas culturas terríveis que tinha na Índia, uma delas chamou muita atenção daquele missionário. Era que quando um homem morria, a família matava a esposa e colocava do lado do cadáver do marido e cremava. Era a cultura da Índia. Mas aquele missionário levou o evangelho para aquele lugar. E aquela cultura maligna de assassinar as esposas viúvas nunca mais foi praticado na Índia. Porque aquele homem fez o papel dele. E nós? O que nós estamos fazendo na cidade de Umuarama? Então, irmãos, eu chamo a atenção de cada um de vocês para isso. Eu tenho visitado cadeias, eu tenho visitado presos, eu tenho ido defender alguns criminosos. Não defender o erro dele, mas defender o direito dele. Quero que vocês entendam bem isso. E eu tenho ido lá e tenho visto. Recentemente eu fui buscar de domingo, tem uns 15 dias. Eu tirei de lá um crente, um irmão nosso, que injustamente estava preso. 5 horas da tarde eu tirei ele da cadeia. E ele disse para mim chorando, pastor, aqui é um inferno. Eu falei, você não viu o inferno? Eu falei, você não viu o inferno? O inferno é lá em Cruzeiro do Oeste, na penitenciária. Lá é o inferno. Aqui é só o calor da boca do forno. A sala de espera do inferno. O inferno é lá. Crente foi para lá. Porque outro crente não fez o papel dele. Nós fomos chamados para ser bênção para a nossa cidade. Para fazer a diferença. E como que nós vamos conseguir fazer isso, irmãos? Nós vamos conseguir fazer isso não é cantando. Eu acho lindo vocês tocar. É maravilhoso. Sanfona, violão, viola, aquele troço de triângulo, bumbo, pandeiro. Esse aqui toca com 2 logo, que é para mostrar que sabe. Entendeu? É cantando assim que a gente vai fazer? Não. Porque eles cantam muito bem e tocam muito bem. Mas tem gente por aí que toca 1000 vezes melhor do que eles. E canta 1000 vezes mais bonito que eles. Eles tocando aqui bonito, chamou a atenção de 30 pessoas aqui. Agora se fosse o Roberto Carlos que estivesse aqui cantando, de graça, igual eles estão cantando aqui, eu duvido se uma hora inteira não estava aqui. Tinha gente até lá por aquele espaço por lá. Porque o Roberto Carlos é o Roberto Carlos. Então, irmãos, cantar não faz diferença nenhuma, não. É bonito, alegra a alma, mas se vocês querem fazer a diferença, então comece a orar. Porque para fazer a diferença no meio das trevas, no meio onde Satanás habita, você tem que ter poder de Deus. Tem que ter autoridade do Espírito Santo, porque senão não vai não. Não vai não, tá ruim. Um tempo desse um pastor me ligou. Pastor, eu preciso do senhor aqui para resolver um problema. Venha rápido. Eu fui. Para a senhora, posso? Pode. Quando eu falei, Jesus, aqui estamos nós para orar por essa família. A mulher, caiu endemoniada. O pastor regalou o olho assim, e é um baita de um camarada grandão. Ficou assim assustadão. E agora, pastor, eu falei, expulsa o demônio. E gritou, e sapateou,
Aí por fim, depois de muito camisa suada, vamos lá. Expulsamos o demônio e a mulher aceitou Jesus e mais umas 3 ou 4 pessoas aceitou Jesus. Então, não é com festa que a gente vai resolver o problema do mundo, não. A gente vai resolver o problema dessa sociedade com oração. Vamos resolver os nossos problemas com oração. Então, eu vou chamar você para nós fazer aqui um período de oração agora. Depois a gente volta a cantar. Depois eu quero ouvir aqui o pastor Reginaldo cantar, tá bom? Mas agora nós vamos orar um pouquinho. É vigília.